Era coordenando, eu falei assim, pô, esse comentarista aqui eu acho muito maneiro. E hoje o Grupo Globo tem isso, né? Agora são dois comentaristas por transmissão normalmente. Então já teve essa possibilidade de dividir uma tabelinha com o narrador, com o comentarista. Você fala assim, caraca, quero muito trabalhar com ele um dia. Já tive essa felicidade. Um deles aí que eu posso citar, o Lédio Carmona, que é meu amigo pessoal. E o Lédio, assim, é curioso porque eu já era muito fã do Lédio, obviamente, antes de entrar na faculdade de jornalismo. E aí eu lembro que a primeira transmissão que eu coordenei, o Lédio, eu fui, na verdade, eu não era nem o coordenador, eu era o produtor da transmissão e eu fui levar uma escalação impressa para ele antes do início da transmissão. E aí eu cheguei lá e entreguei quando eu abri a porta assim da cabine para entregar a escalação para ele, eu ainda não tinha tido esse contato visual com ele, né? Aí eu entreguei a escalação assim, eu lembro, acho que eu já contei isso pra ele. Ele pegou assim a escalação e eu não soltava, eu ficava olhando pra ele. Ficava olhando pra ele assim e tal, ele puxou a transmissão, aí eu soltei assim e tal. E foi um dos caras que me ajudou demais, assim, perturbei muito gravando piloto e mandando pra ele, pra várias pessoas, assim. E a gente já teve a oportunidade de participar de programas juntos e tal, então assim, cara, é muito realizador, assim, é muito satisfatório. E, assim, vários outros narradores. Trabalhei com Milton Leite, Luiz Carlos Júnior. Então, assim, é muito satisfatório você trabalhar. Fiz no GE 1 Minuto, que é o quadro que eu participo na Globo, ser chamado pelo Luiz Roberto, num jogo Flamengo e Corinthians, sei lá quantos milhões, 30 milhões de pessoas assistindo no país. Então, é o tipo de coisa que, assim, que se você pensar na hora ali que liga, que aparece o talho ali, acende a luz, se você parar pra pensar nisso, você trava, entendeu? E era isso até te perguntar, como é que é? Você tá vendo a audiência ali, sabe que, pô, é jogo de final, jogo importante. Assim, você imagina que, Não, você imagina... TV aberta, Você Globo. imagina que um jogo de Flamengo e Corinthians, domingo, 4 da tarde, TV aberta pro Brasil inteiro, você imagina que a audiência vai estar grande. A gente não tem um controle ali... o coordenador até tem, mas a gente que tá ali no vídeo, a gente não tem o controle ali da audiência. Eles até passam pra gente e tal, mas a gente não tem um controle ali exato o tempo todo do tempo real da audiência. Mas, assim, os mais experientes não, mas eu acho que a galera que tá começando agora, assim, eu acho que talvez seja até bom, assim, você... Porque foi o que eu disse, tipo, de repente, se você parar pra pensar nisso, alguém falar pra tu, sei lá, tá dando aqui 40, 35... pontos de audiência e tal. Se tu for parar pra pensar nisso, tu fala, pô, mano, tu trava, entendeu? Então é olhar ali, concentrar, conversar com a câmera e você sabe que indiretamente você tá conversando, sei lá, com quantos milhões de pessoas pelo Brasil afora. Cara, e o Lédio, você tava falando dele, é muito engraçado, que eu acho ele uma das unanimidades, assim, do Brasil. Que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o Lédio passando no corredor das cabines em São Januário. Eu acho que foi a única pessoa que eu pedi pra tirar foto, assim, de jornalista trabalhando. Porque, pô, o cara tá ali trabalhando, eu acho mó perrengue, pô, interromper. Ele tava chegando, eu falei, pô, posso tirar uma foto com você? Eu sou muito seu fã, eu também fiquei assim, por favor. E o curioso dele é que, assim, antes de trabalhar com ele, a gente teve uma relação profissional que virou uma relação pessoal, várias viagens, enfim, que a gente fez juntos. E ele sempre foi um cara fora do ar, muito extrovertido. Quem conhece sabe, o Lédio sacaneia todo mundo o tempo todo. Só que no ar ele tinha essa figura do cara meio ranzinza, meio... Só que aos poucos isso foi meio que se diluindo e tal. E hoje o Lédio, que é o Lédio do ar, é exatamente o Lédio fora do ar, que é o cara extrovertido, que no ar também sacaneia todo mundo. Como profissional, enfim, dispensa comentários aqui. Mas figuraça. Ele é muito bom, assim, é muito engraçado. E eu conheci ele, que ele foi falar com o André. Eu tava com o André, a gente tava subindo pra cabine. Ele cumprimentou o André, e o André, pô, você tá aqui... Que eu falei pro André, eu falei assim, caraca, o Lédio tá vindo. Aí ele, pô, peraí, você não conhece o Lédio? Eu falei, claro que não. Comecei a tremer, tipo assim, porra, é o Lédio, não sei o quê. Aí eu fui falar, ele, pô, esse aqui é o JP, não sei o quê. Aí eu, pô, você tira uma foto comigo? Ele é muito legal. Demais. Ele e assim, muita gente disse, né? Muita gente me ajudou, assim, nessa formação. O que acontecia? Eu tô há 2 anos e pouquinho como comentarista oficialmente, mas desde 2016 que eu faço comentários no Grupo Globo, através do site, do GE, fiz muita categoria de base, MLS, na época que a emissora transmitia. Então, eu e o Bernardo Edler, que hoje é narrador da emissora também, e também fez uma trajetória muito parecida, porque entrou como estagiário e tal, a gente pegava piloto semanalmente, na época era XDCAM, que é tipo uma fita mais moderna, né? E levava essa XDCAM pra sala, pra cabine de locução, e a gente gravava o jogo e tal, e gravava as transmissões, fazendo piloto de transmissão, e pegava esse piloto e ia mostrando pra todo mundo, e mostrava Jader Rocha, Júlio Oliveira,
O Lédio eu já citei. Cara, o Rafael Rezende, que é meu brotherzaço, muito irmão, foi um cara que foi fundamental também. Talvez tenha sido o cara que eu mais enchi o saco, porque ele também teve uma trajetória muito parecida. O Rafael entrou como estagiário, e aí comentava, tinha vontade de ser comentarista e tal, mas assim, gravando piloto e tudo mais. E a primeira oportunidade que ele teve foi num erro de escala, numa falha de comunicação, um jogo de Libertadores. Na época, o Valdir Espinosa era comentarista do Sport TV. E aí, algum erro de comunicação ali, a escala não chegou pro Valdir Espinosa, aí tinha que começar o jogo e o Rafael era o coordenador da transmissão. E aí pegaram e falaram, moleque, vai lá, comenta lá, porque não tem ninguém pra comentar. E aí ele entrou no jogo de Libertadores no Sport TV, comentou, mandou super bem, e depois disso passou a ter oportunidades. Então era um cara também que eu enchi o saco, mandava material e tal. O Sérgio Maurício, que hoje tá na Band, mas também é no Capricho. Irmãozaço, cara que a gente conviveu muito próximo durante os 3 anos que eu fui responsável pelas coberturas de automobilismo do canal. A gente viajava quinzenalmente pelo Brasil inteiro, então assim, tive uma relação muito próxima. É um cara muito experiente, então também levava material para ele, me dava o feedback. Então, assim, muita gente ajudou a construir isso, fora sem falar os coordenadores mais experientes lá também, que são grandes amigos. Então, tudo isso foi ajudando a construir. Cara, e uma parada maneira de você estar contando dessa história que você já foi coordenador também, é que você conhece os dois lados, assim, você sabe... E isso te ajuda de alguma forma, né? Porque você já mais ou menos sabe como é que tá desenhada a transmissão, porque você já desenhou muitas, ou não tem nada a ver? Não, tem muito a ver, assim, tem muito a ver, é exatamente isso. Acho que o fato de eu ter tido a experiência por trás das câmeras é fundamental para que, até de certa forma, eu consiga entender o curso. E tem muita coisa assim que a gente percebe, talvez... Obrigado. Talvez o pessoal que está em casa, tem muita coisa que acontece na transmissão que às vezes passa absolutamente despercebido pro pessoal que está em casa, mas a gente que já fez aquilo ali sabe, ó, nesse momento o narrador tá tendo que enrolar um pouco mais porque algum VT não tá pronto. Ó, o repórter, o delay tá assim, ou alguma coisa nesse sentido. A internet do estádio caiu, alguma se vira questão... aí. Não, internet de estádio, então, é um clássico. Então, assim, e aí o fato da gente estar ali do lado, a gente consegue perceber, às vezes, sem um coordenador falar, mas a gente consegue perceber e, às vezes, intervir de uma forma que vai conseguir ajudar, ou, às vezes, até acelerar, entendeu? De uma forma que também vai ajudar. Ajuda o narrador. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Teste, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.